Isso é uma virtude muito grande. Lá no interior de Goiás diz que Deus ajuda quem cedo madruga. Aqueles que são pontuais são beneficiados, né? Antes da oração, por que a música do André Rieu é bonita? Fala, Jesus. Tem muita música que fala dessas coisas e não são bonitas. Eu vou explicar o porquê. O conjunto Diante do Trono também usa a mesma tática. É a tática da perfeição. Faz tudo muito bem feito. Instrumento afinado, conjunto em harmonia, a música muito bem cantada. Em outras palavras, faz o melhor para o... Por que nós temos tendência de fazer sempre o pior? Fazer de qualquer jeito, é para o Senhor, qualquer jeito serve. Não, não é assim. O conjunto Diante do Trono foi um dos que mais fez sucesso aqui no Brasil e eles aprimoravam também, né? Vestes bonitas, boa apresentação. Nós temos que fazer o melhor para o Senhor, né? Coma, beba, faça outra coisa qualquer, faça para o Senhor e faça o melhor, né? O Senhor merece o melhor. Pai querido, nós rendemos graças, Senhor, por esse dia que o Senhor acrescentou à nossa existência. Muito obrigado, ó Deus, porque estamos de pé, estamos respirando, estamos, ó Deus, com condição de te louvar, de reconhecer a tua boa mão sobre nós. Muito obrigado por esta aula, por esse ajuntamento e também pelo dia de hoje, ó Deus. Pode ser um dia de libertação nacional, um dia de transformação completa. Age segundo o teu propósito, Senhor, determinando o futuro desse país, segundo a tua vontade. Nós sabemos que o Senhor é soberano para operar aquilo que lhe apraz. Pai Santo, dê-nos um dia de bênção e de vitória, é o que nós te oramos em Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre as grandes questões apologéticas. Nós já temos uma certa noção da apologética, que é viver e explicar a nossa fé. Nós precisamos saber viver e explicar a nossa fé. Por que vivemos assim, por que cremos assim, por que agimos assim, né? Há questões bem complexas, bem profundas, que às vezes nós temos dificuldade em explicar. E nós vamos abordar alguma coisa hoje, né? Já para ir assumindo essa questão. Primeiro, pode haver apenas uma religião verdadeira? O ímpio, aquela pessoa que não teme a Deus, ele se estriba muito nesses conceitos. Parece, à primeira vista, um conceito ilógico. Como que pode só haver uma religião verdadeira se tem mais de 5.000 religiões? Nós temos a nossa explicação. Nós não vivemos uma religião. Nós vivemos um relacionamento com o nosso Senhor. Nós amamos o nosso Senhor e somos amados por Ele, né? Ele deixou um legado para cada um de nós. Mas o mundo tem mania de chamar de religião. Se é religião, só existe uma verdadeira. As outras 5.000 e tantas são falsas. Então é um problema apologético sério que nós vamos enfrentar. Segundo, como um Deus bondoso permite o sofrimento? Nós vamos discutir isso daqui um pouquinho, né? É um questionamento que os ateus levantam sempre. Se Deus é bom, se Deus é amor, se Deus tem poder, por que Ele admite que as pessoas sofram, né? E às vezes sofre tremendamente. Uma pessoa jovem, com câncer, vai a estágio terminal, não tem o que fazer, aquela pessoa acaba se sucumbindo. São questões seríssimas. Terceiro, o cristianismo é responsável por muita injustiça, né? E é verdade. É uma quantidade de injustiça que é feita no nome do Senhor. Eu não cria nisso até que eu comecei a ver, né? Trapaceiros, pessoas desonestas, pessoas usando a fé para se beneficiar, né? Tem demais isso por aí, né? Nós vamos discutir daqui um pouquinho cada um desses itens, né? Mas já lembrando um fato desse, primeiro o sujeito deu um golpe de mestre. Eu vou explicar.
voltando um pouquinho atrás, eu fui visitar a Pri lá em Campo Grande, ela estava namorando com o Christian. Aí o Christian, sabendo que eu sou cristão, tudo, ele era ímpio, né? Falou, eu quero levar o senhor ali para conhecer algo, né? Falei, então vamos. Aí ele me levou lá no centro de Campo Grande, um prédio enorme, com elevador na porta, todo revestido de granito, com 500 estacionamentos ao lado, no centro da cidade. É o templo da Universal. Aí eu olhei aquilo tudo, achei bonito e tal. Quando nós saímos, falou, o que o senhor me diz? Falou, ou vai virar um banco, né, ou um partido político, porque de reino isso aqui não tem nada, né? Virou as duas coisas, né? Virou o banco e virou o partido político. Ainda bem, né? Ainda bem. Mas agora vem a aplicação. A Universal ela é fundamentada no dinheiro, por isso teria que virar um banco, né? E lá o sistema é o seguinte, o que o pastor arrecada, né, ele fica com 20%. Então o bom é aquele que toma muito dinheiro das pessoas. Esse é o bom. Aí um sujeito resolveu sair de lá, chamado Valdemiro Santiago, o homem do chapéu, e fez uma proposta para os colegas. Ó, comigo vai ser diferente. O que vocês arrecadarem, vocês ficam com 80. E me dá só 20. Tem como vencer uma proposta dessa? O cara foi ameaçado de morte. O cara aparecia na televisão chorando. Olha, eu estou sendo perseguido, né? O chefe da anterior mandou voar lá no Mato Grosso, né, e fotografar as fazendas cheias de gado do homem com 20%. Agora você imagina com 80%. Com 20%. Esses são os males que o cristianismo faz, né? É em nome de Cristo, é tudo em nome de Cristo. Extorquindo, explorando, mentindo, trapaceando, enganando as pessoas, prometendo cura, não curando coisa nenhuma, porque não é o homem que cura, quem cura é o Senhor. Nós sabemos que o Senhor cura segundo o propósito do Senhor. Não é porque eu falei que o Senhor vai curar de maneira alguma, né? Então tem muita trapaça em nome de Cristo. Por que que hoje, se o cara chegar no meio muçulmano e falar cruzada, ele é morto? Por causa das antigas cruzadas que os papas fizeram. Mataram a beça, né? Em nome de Deus, para libertar a terra santa do poder dos ímpios, né? Foram várias cruzadas na história da igreja, vocês vão ver isso, né? Então é um sem número de maldade em nome de Cristo que as pessoas fazem. E isso desacredita a fé, né? Um Deus de amor manda alguém para o inferno? Essa é a maneira que o pessoal aborda, né? Como que um Deus de amor vai mandar alguém para o inferno? Lógico que o Deus de amor não manda ninguém para o inferno. Vai para o inferno quem escolhe ir por conta própria, né? De vontade própria, não é Deus que manda, né? Ah, mas ele construiu o inferno. Sim, ele é um Deus de amor, mas também é justiça, né? E isso está impregnado em cada um de nós. A televisão usa muito isso. Vai dois atores para uma praça, chega lá um, simula que está roubando o celular do outro e tal, e os transeuntes por ali correm atrás, pega o ladrão, quer massacrar o ladrão. O outro diz, não, nós somos atores, isso aqui é só uma simulação, não é verdade não. Por quê? Porque as pessoas não aceitam a injustiça. Deus também não. Se o cara é injusto, ele vai receber a recompensa da sua injustiça. Ou ele se estriba na justiça de Cristo, que é o que nós fazemos, né? Deus é um Deus de justiça. Quinto, a ciência desacreditou o cristianismo, né? Hoje é ridículo falar em fé perto da ciência. No passado, a grande maioria esmagadora dos cientistas eram teístas, né? Mas a coisa inverteu de uma maneira tal que hoje é tido como uma pessoa atrasada, retrógrada, uma pessoa que não tem um bom raciocínio, é uma pessoa sem desenvolvimento, para ser cristão, porque a ciência se tornou deusa. Eu queria trazer um vídeo, mas achei que ia ficar muito longo, né, sobre um sujeito que cita a ação do cientista. Ele chama Thomas Kuhn.
e ele observou o seguinte: cada cientista descobre o que ele quer ver. Porque ele é humano, ele está sujeito a todas as circunstâncias da sua mente. Então, a ciência não é neutra. A ciência está ligada ao sujeito que está fazendo o experimento, a pesquisa. Ele vê o que quer ver e não vê o que não quer ver. É muito interessante isso, é muito longo, eu não quis trazer o vídeo para não demorar muito. Se por acaso no final a gente tiver tempo, até traz isso, mas por enquanto eu não quis trazer. Mas vou dar um exemplo para vocês. O Alexander Fleming descobriu a penicilina antes da Segunda Guerra Mundial. E ela salvou milhões de pessoas. Como ele foi um cientista que descobriu a penicilina, os outros o criticaram, o menosprezaram e disseram o seguinte: isso não foi mérito do Fleming, isso foi por acaso. Né? E eu vou explicar para vocês como que ele descobriu a penicilina. Ele pegou aquelas plaquinhas de vidro que bota a secreção humana para crescer no meio das bactérias, né? E o ambiente que ele estava não era um ambiente assim muito preparado, tinha mofo no teto, essa coisa toda, né? E um dia ele chega lá de manhã, um mofo caiu na plaquinha dele e matou todas as bactérias que ele estava cultivando para crescer. O que seria o primeiro intento? Que porcaria, estragou o meu negócio e tal, jogar isso fora, né? Acabar com esses mofos aí do teto, né? Não, o Fleming não fez isso. Se o mofo caiu, matou as bactérias, porque ele tem uma propriedade que mata. O mofo era o penicillium notato, por isso a substância extraída dele, penicilina, foi a droga que mais salvou vida na Segunda Guerra Mundial e até hoje ela salva muitas vidas, né? Fazer só uma brincadeira com vocês. Tem uma aí muito usada na farmácia, tudo que você sente, você vai na farmácia e se aplica. Chama penicilina benzatínica ou benzetacil, né? Só que hoje ela só tem praticamente uma aplicação, que é prevenir que bactérias acessem na garganta e vai lesar o coração, né? A chamada febre reumática, que não é reumatismo, é bacteriano, né? Mas hoje praticamente não existe isso mais. Meu irmão montou um hospital lá indo aqui para Porto Velho, Itapuã, e contratou uma médica e botou lá. Aí um dia chegou alguém aqui em Ariquemes com uma receita dessa médica, receitando benzetacil. Aí eu peguei a receita, fui tirar sarro nele, falei: ó, a sua médica receita benzetacil, será que ela é formada? Uma semana depois, a Polícia Federal atrás dela, porque ela tinha pego o CRM de uma defunta no Rio de Janeiro, realmente não era formada. Existe ainda a aplicação do benzetacil, para esses casos que eu disse, né, febre reumática, mas fora disso, né, a penicilina hoje praticamente ela está descartada, não tem muito uso. Mas Fleming fez uma grande descoberta porque ele era uma mente preparada. A maioria dos cientistas não é assim, ele já sai com o pressuposto: eu vou descobrir isso. Tudo que não coincidir com o que ele quer descobrir, ele não vai perceber, né? Então a ciência tem esse viés. E o último, a Bíblia deve ser interpretada literalmente, né? Nós vamos discutir, eu só vou contar aquela piadinha para vocês, né? Que as pessoas dizem que é um absurdo. Vocês lendo esse livro é cheio de lenda, cheio de conto de caronchinha. Esse livro é tão absurdo que tem a história aí que um peixe engoliu um homem, né? Estava vendo uma discussão dessa numa sala de aula, uma professora tirando sarro numa aluna que era cristã por causa dessa história e tal, né? Aí a aluna levantou e falou: professora, quando eu chegar no céu, a primeira coisa que eu quero saber de Jonas é essa história, né? Aí a professora: e se Jonas não estiver lá? A senhora pergunta, professora. Então vamos, o primeiro. Pode haver uma religião, só uma religião verdadeira? Nós colocamos 3 tópicos, ou às vezes questionando, ou às vezes respondendo, né, a cada um desses posicionamentos. Primeiro, toda religião contém verdades. É importante a gente saber disso. Por que nós não gostamos de fazer boas ações? Porque o Espiritismo faz e o Catolicismo faz.
Não, Jesus nunca disse que não era para fazer boas ações. Nós somos salvos pela graça para fazer boas ações. O que marca a vida de um cristão é as suas práticas. Então nós somos salvos para fazer boas ações. Então toda religião tem um aspecto de verdade. Se você for no budismo, for no iluminismo, for no brahmanismo, e em qualquer ismo por aí tem algum aspecto de verdade. Só não tem toda a verdade. Porque toda a verdade é Jesus Cristo. E ele não tem em todas as religiões. Um grande número de religiões desconhece o Senhor Jesus. E ele é que foi o Deus encarnado que veio ao mundo, manifestou o propósito de Deus e pagou a nossa dívida. Então, por isso que o cristianismo é a única fé verdadeira. Religiões tem milhares por aí. Mas a única fé verdadeira, a única que salva, para vocês terem uma noção dessa questão da salvação, no islamismo não tem salvação. A única condição para o cara ser salvo é ele amarrar a bomba no corpo, se explodir no meio da multidão, matar todo mundo, aí ele é salvo. Ainda tem uma recompensa de 70 virgens lá no paraíso, né? Só nessa condição ele pode ser salvo. Por isso que eles fazem, para poder ser salvo. Jesus mostrou que a salvação é outra coisa, não é nada disso. Nós somos salvos quando confiamos nele, quando entregamos nas suas mãos, né, as nossas culpas, nossos pecados e transgressões, e ele nos perdoa gratuitamente e nos concede o dom da vida eterna. Jesus é a resposta para todos os questionamentos. Essa questão apologética ela é muito importante, né? Se você for abordado por alguém com alguns questionamentos, mostra exatamente o Filho de Deus, que ele veio para responder todo esse questionamento. Jesus é a resposta para as nossas questões, né? Antigamente a Igreja Batista lançou uma campanha de evangelismo, e Jesus é a resposta, né? Aí os ímpios passavam e escreviam nos muros, né? Não estou perguntando nada. Se Jesus é a resposta, eu não estou perguntando por que tem resposta, né? Os ímpios são terríveis, né? Eles batem forte. O que nós temos que fazer para contrapor o ímpio? Está muito bem informado. Não é estar aí de braço cruzado, de boca aberta, virado para cima, esperando o mosquito cair, não. É estar bem informado, né? É ter um sem número de informações, né? Como um Deus bondoso permite o sofrimento? Essa questão é antiga, ela vai sendo discutida há séculos, é um problema dificílimo. Um dos primeiros sujeitos que abordou esse problema foi Epicuro. Epicuro nasceu na ilha de Samos, na Grécia, no ano 341 e morreu 271, porque era de trás para frente nessa época, né? Antes de Cristo. Ele criou a chamada Teodiceia. O que é a Teodiceia? É a maneira em que Deus se porta diante do mal. Tem um sem número de teodiceias. Agostinho teve a sua Teodiceia, uma porção de outros escritores. A primeira da história é essa, né? Qual que é a conclusão da Teodiceia hoje? Deus não criou o mal. O mal não é um ente, uma pessoa, um indivíduo. O que é o mal? O mal é a ausência do bem. A criatura, usando a sua liberdade de fazer o bem ou o mal, ela, contra o Criador, ela opta pelo mal. Ela opta pelo mal. O Jesus pode sair por aí fazendo bem, ajudando pessoas, socorrendo, dando esmolas, né? Ou pode sair por aí assaltando, tomando celular e matando pessoas. É uma liberdade que ele... Então a Teodiceia vem exatamente explicar isso. O mal não é um indivíduo. No nosso meio, às vezes, nós fazemos, né? Uma dicotomia aí, um exagero, colocando Deus de um lado, o diabo do outro, e os dois disputando para ver quem pode mais. Não, o diabo é criatura, Deus é criador, não entra nisso. O meio pentecostal está cheio disso, né? Esse maniqueísmo entre o bem e o mal. Não, o Senhor não tem concorrente. Tudo que o diabo vai fazer, ele tem que prestar contas ao
senhor. O diabo usa da sua liberdade e pratica o mal. O mal não é uma criação divina, isso explica a Teodiceia. Ele não é uma criação divina. Deus não criou o mal. É a liberdade da criatura contra o Criador para praticar as coisas que não devem, né? Isso é o mal. Mal e sofrimento não são provas contra Deus. Porque existe o mal, existe o sofrimento, não quer dizer que Deus não existe. Deus enfrentou o mal em si mesmo, né? Para nos redimir, né? Na cruz do Calvário. Ele próprio pede ao Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Quando ele entende que não era possível, né, saltar por cima do mal, ele enfrenta o mal em si mesmo, né? Então o próprio Deus enfrentou o mal em si, né, morrendo numa cruz para nos resgatar. Isso aqui você vai encontrar livros e livros e livros sobre esse assunto, né? É interessante dar uma lida, né? Tem muita coisa sobre a Teodiceia, né? O importante é que o escritor de Hebreus coloca em verso 10 do capítulo 2 e verso 8 do capítulo 5. Os dois versos dizem a mesma coisa. Embora Jesus, sendo filho, ele foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Olha que verso tremendo. Pode checar aí na sua Bíblia. Embora sendo filho, aprendeu pelo sofrimento. O sofrimento às vezes não é tão ruim assim. Nós falamos muito sobre deserto na vida espiritual. O que é o deserto? É um período de sofrimento e aprendizado e crescimento. Quem não passa pelo deserto fica estagnado, não cresce, não desenvolve, não avança, né? Então, o sofrimento ele tem um aspecto positivo, ele traz crescimento para nós, né? O outro verso lá de Hebreus diz que o Pai aperfeiçoou o Filho através do sofrimento, fazendo dele o autor da salvação de todos nós, né? Então, ambos diz que o sofrimento aperfeiçoa, ensina, instrui, faz com que as pessoas se tornem melhor, que elas cresçam. Por isso que o sofrimento não é tão ruim assim, né? Então, Jesus sofre em si mesmo as consequências do mal, do sofrimento, e vence o mal e se apresenta vivo. Vivo, inquestionável, com muitas testemunhas, com muitas provas. E o que eu encanto com o Senhor Jesus é que ele continua agindo, porque às vezes nós queremos parar a história lá na ressurreição. Não, ele continua vivo e agindo até hoje, 2000 anos depois. Aqui vamos supor que tem 30 pessoas. Imagina se uma pessoa fosse proteger 30, é impossível. O Senhor Jesus protege milhões de milhões, sozinho. Todos falam com ele, são atendidos, são guardados, são protegidos, né? Porque ele tem esse poder, essa capacidade de nos proteger, de nos abençoar, de nos orientar, né? Então ele continua vivo. Essa questão da ressurreição, o catolicismo só vai até a crucificação, né? O padre Zezinho, enquanto era vivo, ele fez um hino muito bonito e parou na crucificação. Aí um dia o bispo chamou ele e disse o seguinte: por que você parou na crucificação? Não tem essa ressurreição? Ele falou: vou fazer mais uma estrofe. Aí fez mais uma estrofe pro hino, né? Jesus ressuscitando. Porque vocês podem ver que o catolicismo vai até a sexta-feira santa, né? Até a crucificação. E para aí. Não, nosso Senhor Jesus ressuscitou dos mortos. Ele venceu a morte. Ele está vivo. Nós não adoramos um Deus morto. Nós adoramos um Deus. Por que não adoramos ídolos? Porque os ídolos são deuses mortos. Estão todos no túmulo. Paulo, Pedro, Maria, José, Natanael, Filipe, Tomé, Mateus, estão todos. Foram santos? Foram. Mas estão mortos. Agora o Senhor Jesus está vivo. Essa é a diferença, né? Oi. Maldosos. Enquanto houver maldosos, existirá mal.
vai ter mal na eternidade. Tem uma anedota interessante sobre o mal na eternidade. Diz que havia um casal que o marido tinha colesterol muito alto e a mulher trazia ele de canto chorado, né? Tudo ele não podia comer, aquela coisa, né? Aí, com o passar do tempo, os dois morrem, vai para a eternidade, chega lá aquele banquete, né? E o marido cresce o olho, a mulher vem, né? São Pedro diz, aqui não tem mal, aqui não tem colesterol, pode comer de tudo. Aí ele belisca, ela falou, você me segurou tantos anos lá na terra, né? Sem poder comer nada. Por quê? Na eternidade não tem mal, não tem doença, não tem enfermidade, não tem tristeza, não tem dor, não tem morte. Não tem nada dessas coisas, né? Agora, uma aplicação importante. O mundo quer exterminar o mal. Nós temos que converter o maldoso, o maligno, o perverso em bondoso. Cada assaltante que se converte é um a menos na fila do assalto. Cada bandido que se converte é um a menos lá na fila dos bandidos. O mundo ele quer extirpar o mal. Nós temos que extirpar os maldosos, transformando em bondosos, imagem e semelhança de Deus, né? O cristianismo é responsável por muita injustiça. Eu, quando estava fazendo Mackenzie, eu achei esse livro dessa escritora americana, Karen Armstrong, que ela escreve sobre o fundamentalismo monoteísta. O que é isso? As posições radicais das três religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. A início eu pensei que era um absurdo, que não havia isso. Mas nessas três tem fundamentalismo tremendo, tem coisas radicais, tem coisas injustas, terríveis. É um livro mais ou menos de 700 páginas, eu coloquei lá no Oasis, né? A gente coloca lá, os livros somem, né? Eu não sei se ainda está lá ou se já sumiu, né? As pessoas levam para casa, lê e não devolve. Então, se alguém tem algum livro do Oasis na sua casa, leve e devolve. Se vocês têm algum livro cristão na sua casa que você já leu também, bota lá no Oasis para outro ler, né? O propósito é esse. Mas então ela aborda sobre os fundamentalismo monoteísta, das três grandes religiões monoteísta. Monoteísta é que só tem um Deus, né? E tem muito fundamentalismo, e tem muita arrogância, e tem muita injustiça. Eu citei para vocês duas aqui hoje, né? Você pode procurar, tem centenas delas, né? Tem centenas delas. Isso não desmerece a nossa fé, mas isso mostra que tem muita gente falso na fé. Muita gente egoísta, muita gente querendo os seus benefícios, querendo se locupletar às custas da fé. Tem muita gente, né? A justiça em nome de Jesus. Vamos começar com segregação. Os dois países mais cristãos do mundo é que tinha segregação: Estados Unidos e África do Sul. O que é segregação? É distinção pela cor da pele. Imagina lá, Ticão. Nós não temos noção desse grau de segregação. No banheiro que entrava um, não podia entrar o outro. No ônibus que entrava um, não podia entrar o outro. É uma coisa terrível, uma coisa satânica. Eu já era bem grande, eu já tinha noção das coisas. Eu pensei que quando o irmão da África do Sul lá, o nome dele é Nelson Mandela. Quando ele ficou 28 anos preso pelo regime do apartheid, né, porque ele era negro e ele fazia movimento contra os brancos. Ele sai da cadeia e é eleito presidente. Eu pensei, agora vai vir a desforra, né? Ele vai pegar aqueles caras todos que prenderam ele e vai meter na cadeia, né? Não, ele fez o contrário, ele perdoou todo mundo. E o bispo que auxiliava ele, que é o Desmond Tutu, ganhou o prêmio Nobel, né? Então ele fez um ato de grandeza tamanho, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, quem iniciou um trabalho assim grande foi a moça chamada Rosa Parks.
ela entrou num ônibus e sentou lá na frente. Lá na frente só podia sentar os brancos, os negros tinham que sentar lá na última fileira do banco. E ela disse, quero ver quem me tira daqui. E aquilo começou um movimento, porque tiraram, foi presa, os negros reuniram, foi para a cadeia, para demolir a cadeia, e aquilo gerou um movimento racional, anti-segregação, até que a lei foi aprovada, né, abolindo a segregação. Isso praticado por cristãos, tanto na África do Sul como nos Estados Unidos. Imagina que absurdo. Né? Não é comum que a cultura sobreponha a fé, domine a fé. A Índia foi colônia britânica até 1960, por aí. No ano de 1948, foi aprovado pelo parlamento hindu a eliminação, a extirpação das castas. Vocês sabem que na Índia tem castas, né? E sempre o de baixo contamina o de cima, né? E tem até aqueles que não pertencem a casta nenhuma, que são os Dalits. São lixeiros, esse pessoal assim, né, não pertence a casta nenhuma. E os mais importantes são os que representam a cabeça do deus Brahma, né, que são executivos, né? E aí vem essa porção de castas. As castas não se misturam, um não pode casar com o outro, não pode ir no ambiente que o outro vai, essa coisa toda. Então, o Congresso hindu aprovou a lei abolindo a casta em 1948. As castas continuam vivas, ativas até hoje. A cultura é muito mais forte do que a lei. Já tem a cultura. Como lá tem outra cultura maligna que os missionários têm batalhado muito contra ela, que é do sati. O que é o sati? Quando o homem morre, pega a viúva, amarra junto com ele e põe na pira de fogo. Viva! E se ela não for, ela não amava o marido. Ela não é uma grande mulher. Então, muitas submetem a esse absurdo pela aprovação social, pela cultura. E isso é um negócio tão infernal, tão diabólico, tão maligno, que lá as meninas é prometida em casamento ainda criancinha. Então, uma menina, vamos supor, de 5 anos, é prometida em casamento para um rapaz de 40. Quando essa menina tem 15 que ela pode casar, esse rapaz de 40 já tem 50. Então ela vai ficar viúva com 20 e poucos anos, porque o cara vai morrer. E lá, se alguém casa com a viúva, ele casa com a maldição que fez com que o marido morresse. Então é muito comum na Índia ter casas assim com 200, 300 viúvas lá amontoadas, esperando a morte chegar, porque são tidas como malignas, como contaminadas, como perversas. É um negócio satânico, profundamente satânico. Tudo cultura. Oi? Dá para importar elas? Os missionários têm ido nessas casas, têm pregado para essas viúvas, que elas ficam amontoadas nas casas, né? E tem ensinado profissão, né, para que as vidas delas tenham algum sentido. Né? A cultura é um negócio profundamente satânico. De onde vem a cultura? Vem dos costumes das pessoas, dos valores que as pessoas emitem. Né? Não existe uma cultura nem neutra e nem santa. Toda cultura é maligna. Por quê? Porque ela é influenciada por Satanás. O poder, eu nem abordei sobre a questão de poder em nome de Jesus, né? Pessoas usufruindo de pessoas, pessoas explorando pessoas, pessoas enganando pessoas, tudo por causa do poder. Né? As pessoas fazem um projeto de poder e não querem abrir mão daquilo, porque quem tem o poder manda. Então as pessoas querem mandar. A fé cristã, o grande é aquele que serve. Aquele que está por baixo, aquele que não está mandando, aquele que não está determinando sobre a vida de ninguém. Jesus disse, né? Se alguém quer ser o maior, sirva a todos. Isso não está na cultura, isso não está na sociedade e, pasmem-se, não está na religião. A religião segue o mundo. A religião é igualzinho ao mundo. Se você quer seguir a palavra de Deus, corra da religião.
Agora vamos aí, fanatismo, egoísmo e ostentação. Manifestações do caráter humano em nome da fé. Né? Para nós entendermos isso, nós temos que reportar um pouco na história. Como que surgiu os fariseus? Quando o povo de Deus foi cativo para a Babilônia, eles passaram a abominar os ídolos e resolveram fundar um partido dos puros, os que não se envolviam com ídolos. A palavra fariseu significa puro. Né? E eles voltaram, depois do cativeiro na Babilônia, ficaram lá 70 anos como cativo, voltaram, e esse partido cresceu e floresceu, e ele tinha um apelo popular muito grande. As pessoas amavam demais os fariseus, porque eles eram homens santos. Até hoje não tem esse conceito da pessoa santa? Aquela pessoa do cabelão que não corta, do saião, do linguão, que fala o tempo todo. Não tem até hoje esse conceito? Na época de Jesus também tinha. O que Jesus falou dos fariseus? Do fanatismo dos fariseus. Vocês percorrem céus e terra para fazer um convertido e colocam ele no inferno mais do que vocês. Vocês são túmulos caiados, por fora está cheio de cal, por dentro só ossos mortos, né? Podridão. Né? Vocês são rolha no reino de Deus, vocês não entram e também não deixam que os outros entrem, estão arrolhando a porta dos céus. Né? E assim por diante. Os embates de Jesus com os fariseus foram tremendos. O fariseu é o tipo característico do fanatismo. O que consiste o fanatismo? Regras extremamente exageradas que eu crio para mim, e eu às vezes até obedeço essas regras para poder cobrar dos outros. O fanatismo é quando não tem condescendência, não tem complacência, não tem tolerância com o mais fraco. Jesus conta aquela oração do fariseu lá no capítulo 18 de Lucas, que é interessantíssimo, né? O cara chega no templo, bate no peito, levanta a cabeça e diz: graças te dou, ó Deus, porque não sou como os demais homens pecadores, não roubo, não adultero, dou o dízimo. E Jesus disse: essa oração não foi ouvida pelo meu Pai. Mas por que essa oração não foi ouvida? Uma oração tão boa dessa. Eu gostaria de fazer uma oração dessa. Eu luto a vida inteira para chegar lá. Por que ela não foi ouvida? E a do publicano, o pecador, foi ouvida? Porque ela estava fundamentada no fanatismo, a religiosidade. Tinha um irmão pregador na televisão que ele dizia o seguinte: seja o mais rigoroso possível com você, seja o mais liberal possível com os outros. Em outras palavras, apresente o menos religioso possível, mas viva diante de Deus o maior rigor. Eu digo, todas as vezes que eu vou falar lá no sábado, eu boto uma camisinha de manga curta para não parecer pregador, né? Porque os pregadores gostam de uma indumentária, né? Reverendo Apolinário Jesus. Hein, Jesus? É desse jeito, né? É desse jeito. Isso é religiosidade. O que é comunhão com Deus? É você ser capaz de andar a segunda milha, estender a mão, dar a camisa, né? Fazer com uma mão do jeito que a outra não tome conhecimento, né? É um negócio assim, né? Sem ostentação, sem demonstração, né? Sobre ostentação eu vou falar um pouquinho, né? O que leva um servo de Deus, um filho de Deus, comprar um carro, financiar em 70 meses e estacionar diante do auditório? Eu não vou citar outro lugar não, vou citar no nosso meio. Por que não vai de bicicleta para a reunião? Ou será que não tem isso no nosso meio? Tem? Isso chama-se ostentação. Ostentação. Paulo disse: eu já morri com Cristo. Cristo vive em mim. Essa atitude é totalmente oposta a essa posição de Paulo, morrer com Cristo. Se eu compro um carro caro, financio ele em 70 meses para desfilar por aí, isso é pura carnalidade, mundanismo. Hã? Até pode ser naturalmente. Eu acho que esse pecado é tão grave como o do adultério. Mas se alguém adulterar no reino de Deus, coitadinho, né?
ele está execrado, crucificado, vilipendiado, massacrado para o resto da vida. Mas ostentação todo mundo aplaude. Olha! Hã? Não entendi. Ah, você que anda de bicicleta não casa? Casa sim, tem muita gente andando até de a pé, né? Casa sim. É. Egoísmo. Todas as vezes que eu viso o meu benefício. Isso tudo feito em nome da fé no reino de Deus, e isso desacredita a fé, desacredita o cristianismo, né? As pessoas não querem ser cristãs, elas veem essas coisas, não querem, né? Eu sou ímpio, eu sou mundano, eu sou melhor do que esse sujeito, para que eu vou me tornar cristão? O cara esquece que tem a vida eterna, né? Ele esquece isso. Agora nós, como cristãos, temos que amarrar a carapuça e tomar jeito, né? E tomar jeito, né? Abrir mão dessas coisas, né? Abrir mão dessas coisas. Quando João Batista começou a pregar, ele disse: quem tem 2 camisas, doa uma. Né? E 20. E 20 camisas. Se tem 2 é para doar uma, e quem tem 20? Maria ontem foi na oração nos mulambos. Né? Nós vamos fazer até uma vaquinha aqui para comprar uma roupinha para ela, porque a roupa dela estava toda rasgada, toda acabada, né? O Deus de amor manda alguém para o inferno? Então eles questionam, né? Onde está o amor de Deus? Está na justiça. Porque Deus é justo. Se você plantasse quiabo e colhesse jiló, como ficaria a sua cabeça? Então quem planta o mal vai colher o mal. Quem comete transgressão, quem faz coisa errada, vai ter a consequência disso, né? Outros dizem, o inferno é aqui na terra, né? Desmerecendo a palavra de Deus. Jesus nunca disse isso. Que o inferno seria o casamento, que o inferno seria a falta de dinheiro, que o inferno é a injustiça social. Jesus falou que o inferno é uma realidade. E ele disse, morreu o rico, morreu o Lázaro, um foi para o seio de Abraão, o outro foi para o inferno, e lá do inferno ele lembrou que tinha 5 irmãos que não eram convertidos. E pediu a Abraão, mande que um morto vai lá falar com 5 irmãos. Abraão respondeu, mesmo que um morto pudesse ressuscitar, eles não ouviriam. Eles têm lá Moisés e os profetas. O que é Moisés e os profetas? A palavra de Deus. Lá tem a palavra de Deus, é o mecanismo de conversão, de salvação de pessoas, é a palavra de Deus, né? E Deus criou o inferno. Para o homem não. Para o primeiro transgressor da história, para o primeiro rebelde da história. Todas as vezes que eu vejo uma pessoa com rebeldia, eu me lembro desse sujeito aí. Ó. Esse foi o primeiro que rebelou na história. Né? Quis ser importante, quis se colocar acima do trono de Deus, quis ser mais importante que Deus. Deus o fulminou desfigurado na... Por isso que o melhor nome para ele é feioso. Porque ele ficou muito feio, né? Ele ficou... Um dia eu fui numa escolinha de criança e o professor estava chamando o diabo de feioso. Falei, onde o professor levantou isso, né? Aí eu fui meditar, falei, não, realmente procede, né? Se ele foi desfigurado, era um anjo de luz e transformou num ser de trevas, realmente ele é um feioso, né? Então Deus criou o inferno e todos aqueles que forem rebeldes, como Satanás foi, forem transgressores, desobedientes, eles serão lançados no fogo do inferno. É uma realidade. As pessoas querem dizer que é uma lenda, uma ilustração, uma figura, não é nada disso. O inferno é real. Foi Deus que criou o inferno e ele é real. A ciência desacreditou o cristianismo.
70% dos cientistas no século XVII era teísta. Por que depois do século XVII deixar de ser teísta? Quem falou sobre iluminismo aqui? Quem foi que falou sobre iluminismo? Foi essa a causa. O iluminismo trouxe um dano tão grande, com esse nome bonito de luz, né? Mas ele veio das trevas. Ele veio tentar destruir a fé. A fé que prevalecia na França na época era o catolicismo. Então eles tentaram destruir a fé. Mas atingiu toda a fé. E até hoje ele surte efeito, né? Quem crê é tolo, quem crê é subdesenvolvido, quem crê é retrógrado, porque o bonito hoje é ser ateu, ser racional. Que o comunismo ele estabeleceu a divindade da razão, né? É ser racional. Para a ciência, milagres são impossíveis. Nós sabemos que isso não é verdade. Os cientistas cunharam dizeres que diz que só existe aquilo que passa pelo o tubo de ensaio, pela proveta. Vamos ver se isso tem fundamento. Você já sentiu saudade? A saudade passa pelo tubo de ensaio? Você já sentiu amor? Tem como botar o amor no tubo de ensaio? Você já sentiu tristeza? Tem como botar a tristeza no tubo de ensaio? Então esse mecanismo mecanicista, materialista, advindo do iluminismo, que só existe aquilo que pode ser provado empiricamente ou cientificamente, isso é uma balela, né? Nós temos um sem número de emoções que não passa pelo tubo de ensaio e que são verdadeiras. Agora vem o melhor. Ciência e fé se conflituam no estágio atual, sim, nossa, né? Fé é uma coisa absurda que devia desaparecer e a ciência devia dominar. Quando se fala em ciência, fala como se fosse uma deusa, algo infalível. Aquilo que era verdade ontem, hoje pode ser mentira. Uma irmã me telefonou esses tempos e disse o seguinte: eu fui chamada para dar uma entrevista no rádio e eu sempre falei mal do ovo. E agora o ovo é um dos melhores alimentos que existe. O que é que eu faço? Eu digo, fala a verdade e diz que ciência é temporária. Aquilo que ontem era verdade, hoje é mentira. Toda ciência é assim, viu? Esse endeusamento da ciência é uma coisa que adveio do iluminismo. Por isso que nós pusemos vocês aqui para estudar iluminismo. Ciência não é uma coisa eterna. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Há 300 anos atrás, cria-se numa teoria científica chamada geração espontânea. O que consistia a geração espontânea? Numa carne podre nascia bicho. Num depósito de milho nascia rato. Uma noite de trovoada, assim, com bastante relâmpago, nascia rato lá no depósito de milho. Aí veio esse sujeito, profundamente temente a Deus, depois eu vou contar uma experiência para vocês dele, Dr. Louis Pasteur, diretor do Instituto de Ciência de Paris, e fez alguns experimentos sobre a geração espontânea. Ele pegou carne podre, botou num frasco, botou no outro frasco, num ele arrolhou, no outro ele deixou aberto. No que ele arrolhou não nasceu bicho. No que ele deixou aberto nasceu bicho. Então ele criou uma lei que diz o seguinte: vida só vem de vida. Jogou a lei da geração espontânea por terra. Vida só vem de vida. Por que na carne podre, dentro do frasco hermeticamente fechado, não nasce bicho? Porque não tem como a mosca entrar lá e botar o ovo lá dentro. Aí vocês me perguntam, mas como que surge o bicho da goiaba? A goiaba está inteirinha, está perfeitinha e o bicho está lá dentro. Na flor. A mosca bota o ovo na flor. Quando a flor desenvolve, vocês sabem que o fruto é uma folha modificada, né? A folha modifica para a flor e a flor modifica para fruto, né? Então o ovo fica ali em estado de
esperando, né? Tem um termo para isso. Não, fica o ovo mesmo. Fica ali, até que o fruto desenvolve e a larva possa comer do fruto para ela sobreviver. Aí ela desenvolve. Você vê a goiaba, ela está perfeitinha, não tem furo, não tem nada, e está cheia de bicho lá dentro. É um processo demorado. Vocês são prejudiciais à saúde? Eles são gostosíssimos, pode comer à vontade. Aquilo é goiaba pura. Agora vamos contar o episódio do Luiz Pasteur. Luiz Pasteur estava lendo o Evangelho de Marcos, sentado no trem, e sentou um jovem estudante ao lado dele. Quando viu a Bíblia, ele se arrepiou, porque o ímpio arrepia quando vê a palavra de Deus. O Senhor ainda está lendo esse livro, isso não tem verdade nenhuma, isso só tem lenda, só tem fábula. Aí o Luiz Pasteur, educadamente, virou para ele e disse: quais são as lendas que tem no livro que eu estou lendo? Ele falou: quando eu chegar em casa, eu vou pegar um pouco de literatura e mandar para o senhor, me dá o seu cartão. Aí Luiz Pasteur enfia a mão no bolso do paletó e tira o cartão. Professor, doutor, diretor do Instituto de Ciência de Paris. O jovem sentiu uma ameba, uma insignificância, né? Porque era um mero arrogante. E Luiz Pasteur então criou a máxima: um pouco de ciência afasta de Deus, muita ciência aproxima. E isso está valendo até hoje, viu? Um pouco de ciência afasta de Deus, muita aproxima. Porque ciência é conhecimento. É conhecimento que passa pelo crivo do homem que está deteriorado, que não é confiável. Esse é o problema da ciência. A ciência não é neutra. Vocês vão falar aqui ainda sobre evolucionismo. O Darwin já tinha seus pressupostos. Quando ele embarca na nave Beagle, que dá uma volta no mundo, que passa aqui na costa da Venezuela, nas Ilhas Galápagos, que ele vê aqueles animais, então eu já tenho aqui as minhas ideias, vou usar esses animais para fazer a teoria da evolução. Existe teoria e existe lei. Lei é aquilo que pode ser confirmado. Teoria é uma proposta. A evolução até hoje é teoria, nunca virou lei, né? Então a ciência passa pela mente do homem que não é perfeita, que ela é corrompida. Lógico, a ciência ajuda, né? Mas ela não é Deus. Ela não compete com Deus. Ela não é maior do que a fé, como as pessoas dizem na sociedade. Como se a ciência fosse maior do que a fé. Não é. A Bíblia deve ser interpretada literalmente. Aí vem os críticos da palavra, né? Ela é machista e contém lendas. Porque é aquilo que nós temos como milagres, os ímpios têm como lenda, fábulas, mito, né? Apesar que J.R.R. Tolkien, né, G.H. Chesterton e C.S. Lewis escreveram sem número de mitos que são altamente evangelísticos, porque eles mostram que se o mito existe, porque houve o fato. E eu vou dar um exemplo para vocês. A Bíblia fala sobre o dilúvio que inundou o mundo e matou todo mundo. Essa é a cultura judaica. E culturas outras, indígenas, culturas orientais, que nunca viram a Bíblia, eles também falam num dilúvio que matou todo mundo? Sim. É mito? É mito. Só que o mito é inspirado num fato. Por isso que o mito tem importância, né? Contém lendas, ela é machista, né? Coloca o homem maior do que a mulher, mais importante do que a mulher. Jesus é um mito criado na Palestina, né? Jesus é tão fabuloso que se alguém tivesse criado uma pessoa tão importante como Jesus, esse sujeito seria Deus. Porque o sujeito que tem a capacidade de criar um indivíduo como Jesus Cristo, esse cara é suprassumo da sumidade, né? Portanto, Jesus não é um mito, é uma realidade. Tudo o que ele fez, fez de fato. Ele existiu como pessoa, ele andou por aquelas terras. É por isso que eu gosto de ir lá em Israel, né, Misla? Ver as coisas que lá existem, né?
o Mar da Galileia, o Rio Jordão, o Jardim do Horto, né? Todas aquelas coisas estão lá até hoje do mesmo jeitinho, né? Apesar que os guias turísticos são muito espertos, né? Nós chegamos na cidade de Jericó, falou, agora nós vamos lá na figueira que Zaqueu subiu, né? Aí eu disse para o cara, não, uma figueira. Ele falou, não, é a figueira que Zaqueu subiu, 2000 anos depois. Ele foi mostrar uma figueira, né? Não a que Zaqueu subiu, mas ele queria dizer para todo mundo, queria convencer todo mundo que é a que Zaqueu subiu. Lá no Jardim do Getsêmenes tem uma porção de oliveira, né? E tem cara que diz, ó, essas oliveiras aqui, elas presenciaram Jesus aqui, né? 2000 anos depois. Diz que uma figueira vive muito, pode viver 500, 1000 anos, né? O Velho Testamento se cumpre no Novo. Isso é importantíssimo para a nossa apologética. Tudo que foi dito no Velho Testamento, tudo que foi profetizado, se cumpriu no Novo Testamento. Eu vou dar só um exemplo para vocês, porque tem muitos, vocês vão ter que estudar. Quando o Senhor chama Moisés, e Moisés pergunta, quem que é que me envia para libertar o povo? O que é que o Senhor diz para Moisés? Eu sou. Vocês acham que Moisés entendeu alguma coisa? Entendeu pata vida nenhuma. Será que alguém naquela época entendeu alguma coisa? Ninguém entendeu nada. Eu sou é uma palavra sem sentido no hebraico, que não tem nem como escrever, você bota só consoantes, não dá som. WH, né? Não tem sentido nenhum. Foi traduzido para Iavé, ou Javé, que é um tetragrama que é muito comum em nome de divindade. Tetragrama é 4 letras, né? Deus, Eloí, e um sem número de outros aí, tetragramas, né? Que Buda, tudo 4 letras, que significa divindade. Quando Jesus veio ao mundo, o que ele disse? Eu sou. O caminho, a verdade e a vida. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a ressurreição e a vida. Revelou o Velho Testamento? O Novo explica o Velho? Só Isaías fez em torno de 300 profecias que todas se cumpriram literalmente em Jesus. Estatisticamente isso é impossível. Impossível. O Nostradamus fez uma porção de profecias aí alguns séculos atrás, né? E até hoje estão tentando ajeitar as coisas para dizer que cumpriu e não consegue ajeitar, né? É o livro mais vendido no mundo até hoje. O marido daquela feminista, Simone de Beauvoir, chamava-se Jean-Paul Sartre. Os dois moravam em Paris e ele era ateu. Depois eu vou contar uma piada para vocês dele, mas antes eu vou contar o fato. Ele combateu a Bíblia o tempo todo e disse o seguinte: 100 anos após a minha passagem, não vai haver mais um exemplar da Bíblia. Ela vai ser exterminada porque esse livro é um livro superado, é um livro que não justifica. A Sociedade Internacional da Bíblia Inglesa e Francesa comprou a casa dele e entupiu de Bíblia até o teto. Ele disse que a Bíblia ia ser desaparecida. É o livro que mais vende no mundo hoje. Todos os romances, Senhor dos Anéis, essa coiseira toda aí, né? Aquele bruxinho que a mulher vendeu feito água, esses livros aí, o Código da Vinci, Eram os Deuses Astronautas, essas heresias todas, né? Vende milhões, nem chega perto da Bíblia, é o mais vendido. O segundo livro mais vendido do mundo, Peregrino, do John Bunyan, um puritano que viveu no século 16, né? 17. Agora a piada do Jean-Paul Sartre é o seguinte: ele era muito combativo contra a fé cristã, principalmente a fé católica, que é o que predominava na França na época, né? E certa feita ele foi surpreendido entrando numa tenda de um pregador.
Aí alguém chamou seu Jean, o senhor não crê? Como o senhor está entrando nessa tenda do pregador? Ele falou, não, eu não creio, mas o pregador crê. Então, o que nós entendemos com isso, apologética? Que as pessoas que não creem, uma dificuldade que elas têm. Nós devemos ser misericordiosos com essas pessoas e tentar ajudá-los a crer, com muito amor, com muita mansidão, com muita paciência, né? Com muita coerência, porque o ímpio ele é questionador, né? Ele não engole assim de qualquer jeito, não. Então nós temos que ter coerência e temos que mostrar para essas pessoas, né, que a fé é real, né? Dá um pause aí, Uai.